Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiúca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Eu converso hoje com a reverenda Alexia Salvador. A reverenda é coordenadora pedagógica, é militante pelos direitos humanos, é também uma transativista e compõe a Igreja da Comunidade Metropolitana de Mairiporã. Seja bem-vinda, reverenda Alexia, ao nosso Radar Direitos Humanos da Diocese Anglicana de Brasília. Olá, reverendo Rodrigo, obrigada pelo convite, pelo acolhimento, pela oportunidade de estar com vocês nesses 21 dias de ativismo. Gratidão. Quais os principais tipos de violência que são hoje direcionados para a mulher trans em nosso país? A gente sabe que o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Então, nós sabemos que a principal violência ainda é a violência no núcleo familiar, quando a família percebe ou quando a jovem ou o jovem resolve conversar com o pai, com a mãe, com os irmãos sobre a sua identidade de gênero. Então, a gente entende que nesse primeiro momento é onde acontece a pior de todas as violências, que é o não acolhimento, o não entendimento sobre as questões da transexualidade. Então, o que vai acabar acontecendo com essa pessoa? Ela vai ser ainda, em pleno século XXI, expulsa de casa. E disso, Rodrigo, vai decorrer outras violências institucionais gritantes, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, que é a ida dessa pessoa para a rua. E indo para a rua sem ter o apoio da família, essa pessoa é obrigada a deixar a escola e essa pessoa vai ter que sobreviver nas ruas. E a prostituição acaba sendo compulsória para travestis e transexuais. Então, a principal violência ainda acontece no seio familiar, que vai ser a abertura de uma porta que nós chamamos de marginalidade social, onde essa travesti, onde essa transexual vai acabar sendo lançada muitas vezes na drogadição, no alcoolismo e principalmente na marginalidade aos olhos da sociedade. Então, a prostituição acaba sendo esse grande pano de fundo que vai desencadear tantas outras violências. Reverenda, e na condição de clériga cristã, qual a tua avaliação do processo de inclusão das pessoas no seu amplo espectro da diversidade na religião institucionalizada hoje? Olha, a gente tem visto ainda aí um certo retrocesso também, ao passo que historicamente a gente consegue perceber que principalmente a religião cristã ela se abre para acolher a diversidade humana. A igreja anglicana é uma igreja amiga, parceira, que inclui pessoas. A igreja da comunidade metropolitana, ela vai surgir em 68 nos Estados Unidos, em Los Angeles, onde o reverendo Troy Perry reúne 12 pessoas na sala da casa dele e começa, então, esse ministério que hoje está em mais de 43 países no mundo. Mas a gente ainda percebe que incluir as pessoas no seu rol de membros, de alguma forma, é muito fácil, é muito simples. Hoje dá-se muita visibilidade para as igrejas que assim o fazem, mas a gente ainda percebe que, de fato, a inclusão não é suficiente, né? Mas sim a promoção dessa pessoa, pessoas essas que também têm ministérios chamados ao sacerdócio, ao diaconato, a lideranças de comunidades. Então, eu ainda avalio que
a gente ainda caminha com certa restrição, porque se confunde muito quando se fala de inclusão e de promoção da dignidade humana. Colocar uma pessoa LGBTQIA+, no banco da sua igreja é muito simples, isso dá muitos cliques, né? A gente sabe como hoje as coisas funcionam, mas quando a gente olha, por exemplo, para o clero das igrejas, ainda é difícil de ver no Brasil, por exemplo, travestis, homens trans, assumindo esses ministérios. A gente vê muitos, sim, pastores, reverendos gays. De alguma forma, a gente ainda entende que a cisgerenidade ela é incluída na sua totalidade de alguma forma, mas quando a gente olha para o clero das igrejas e não percebe lideranças travestis, lideranças de homens trans, a gente se questiona, será que essas pessoas não têm vocação ou não surgiu nenhuma nessa igreja ou nessa comunidade? Porque a gente sabe que ainda choca, né, muitos clérigos quando se vê uma travesti como eu, um clergyman, pregando, liderando, cuidando aí de um grupo de 300, 500 pessoas, a gente percebe ainda que existe um preconceito, sim, que às vezes muito disfarçado, né, muito velado, mas ainda existe essa restrição. Mas eu também entendo que isso faz parte de um processo histórico, né, ao passo que nós vemos, por exemplo, a inclusão das mulheres cis no clero da igreja cristã. Né, sabemos que a Igreja Católica não ordena mulheres, mas outras igrejas ordenam, e isso levou séculos também para que esse paradigma fosse quebrado. Eu penso que daqui a um tempo, não muito distante, nós iremos ver muito mais travestis e homens trans ordenados, e esse é o meu sonho, porque eu entendo que não há diferenciação entre essas pessoas, e essas pessoas também recebem chamada, essas pessoas também têm vocação ao sacerdócio, e é importante a gente pensar nessa nuance entre incluir e, de fato, dar protagonismo e dar voz a esses corpos dissidentes, a esses corpos marginalizados, que o cristianismo ainda, claro, que o cristianismo fundamentalista insiste em deslegitimar, silenciar e matar. Nessa linha de raciocínio, reverenda, como se tornaria possível superar o preconceito, superar a discriminação e avançar para podermos alcançar uma verdadeira integração de todas? Isso é possível quando a gente se abre a conhecer essas pessoas, a conviver com essas pessoas e de repente, é simples quando nós pensamos naquilo que é muito corriqueiro da nossa vida, reverendo Rodrigo. Por exemplo, a gente deveria se perguntar: quantas travestis frequentam a minha casa? Quantas travestis frequentam as festas que a gente faz? Quantas travestis estão nas minhas redes sociais? Quantas delas eu conheço, seu dia a dia, sua história, sua luta? Então, para a gente poder superar esse preconceito, essa discriminação, essa exclusão, a segregação desses corpos, a gente precisa pensar que primeiro a gente tem que estar junto com essas pessoas, não só ler estatísticas. Nós nos tornamos estatísticas, não só para o governo, mas também para a religião. Então, conhecer a vivência dessas pessoas e perceber que elas são tão normais, que elas são tão comuns, né, nas suas lutas, nos seus dilemas, a gente, de repente, começaria a perceber que para que, de fato, a gente pudesse avançar e ter essas pessoas perto da gente, seria ao passo de conhecê-las, as suas dores, as suas lutas. Então, não tem como a gente se aproximar de algo que a gente não conhece, né? Aí que nasce o preconceito mesmo, né? O preconceito, né? A gente não sabe dessa vivência, a gente não está ali no dia a dia. E quando a gente se aproxima, a gente começa a se questionar, a gente percebe o quanto a gente é omisso, o quanto a gente é covarde, de ver que existe um determinado grupo que sofre, para além de todo aquilo que a gente sofre enquanto brasileiro, enquanto pessoa pobre, periférica, pessoa preta, a gente vai perceber que essas pessoas vão sofrer
coisas que jamais uma pessoa cis vai sofrer, vai passar. Então, a gente só consegue superar a partir do momento que a gente decide caminhar junto. Se a gente não decide estar perto, se a gente decide criar ali um cisma, uma barreira, um impedimento, a gente jamais vai compreender essas demandas, essas vivências. Então, a gente só supera algo quando a gente se apropria dele, quando a gente de fato conhece as suas raízes, a sua historicidade, aquilo que leva essas pessoas a lutar para sobreviver, para se manter viva. A média de vida de uma travesti no Brasil é de 35 anos. Eu vou fazer 41 anos agora, dia 18 de novembro. Então, cada ano que passa, a gente comemora não só como qualquer pessoa que comemora mais um ano de vida, mas um ano de resistência, um ano de superação, porque a transfobia, ela mata. Então, quando eu saio de manhã para ir trabalhar, eu não sei se eu vou voltar para o meu marido e para os meus filhos à tarde ou à noite, porque eu posso morrer na esquina da minha casa. E quando a gente traz essas perspectivas e o que de fato acontece, de alguma forma acaba gerando conflito entre a comunidade cis, heteronormativa, fundamentalista, que vai dizer que é mimimi, que não é bem assim. Mas são os nossos corpos que estão nessa disputa, dessa narrativa de construção, de permanecer viva, de permanecer presente na vida das pessoas que nós amamos. Então, para avançar e para que a gente possa ter uma integração total dessas pessoas, seja na igreja, seja no mercado formal de trabalho, que ainda é uma luta, seja na escola, porque a evasão escolar é gritante ainda nessa comunidade, a gente precisa, antes de mais nada, conhecer esses corpos, conhecer essas demandas e partilhar da sua vida. Eu penso que dessa forma a gente consegue superar os nossos medos, a nossa transfobia, daquilo que a gente não conhece, e consegue também promover e estar junto dessas pessoas de maneira mais efetiva. Reverenda, e qual deve ser o papel da religião institucionalizada para uma efetiva promoção e avanço dos direitos humanos? Eu penso que o papel da religião deve ser, antes de mais nada, assumir de fato o ministério de Jesus Cristo, que é esse ministério político mesmo, esse ministério social de luta pelos direitos humanos. Quando a gente, enquanto igreja, enquanto um grupo que se propõe, que se apresenta, que faz parte de uma historicidade cristã, se propõe a pregar, a falar do ministério de Jesus, essa igreja, então, deve assumir esse comprometimento com essa parcela excluída, marginalizada, pobre, periférica, preta, essa comunidade feminina, essa comunidade travesti, LGBT. Então, os direitos humanos, eles acontecem quando nós, que pertencemos a esse grupo, não aceitamos que determinados segmentos sociais e humanos sejam deixados de lado e não tenham suas demandas ouvidas e defendidas. Então, eu penso que um dos piores pecados que a gente pode eleger aqui é o pecado da omissão, do não se importar com as demandas desses grupos. A gente ainda sabe que no Brasil, por exemplo, não são todas as comunidades cristãs que param para falar dessa pauta, não são todas as comunidades cristãs que trazem formação para o seu rol de membros. Então, eu penso que a igreja, ela não pode se omitir, ela não deve silenciar-se diante da violência que acontece com a comunidade de transexuais e travestis. E eu volto a dizer, é simples de identificar se aquela comunidade, de fato, ela se apropriou e ela entendeu a mensagem de Jesus, quando a gente percebe que ela não traz essa discussão, que ela não traz esse tema, e quando traz, com um discurso contrário, de condenação, de pecado, e a gente está acostumado aí a ver essas frases de efeitos, que nós não vamos para o céu, que essas pessoas são amaldiçoadas, são pecadoras, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que uma comunidade cristã não comprometida na construção efetiva do reino de Deus aqui e agora é capaz de fazer
através das suas lideranças, dos seus pastores e pastoras. Então, o papel real de uma comunidade de fé é assumir ao lado desses corpos dissidentes, desses corpos que não são bem-vindos, desses corpos que são olhados de maneira torta, estar ao lado deles, tomar as suas mãos e lutar para que os seus direitos, não só os direitos civis, possam ser garantidos, mas também o direito à fé, o direito de pertença a uma comunidade, o direito de se perceber pessoa. Fora de tudo isso, fora desse aspecto, a gente vai entender que é só um grupo alienado, um grupo que não consegue perceber, de fato, os caminhos e os apontamentos que Jesus nos deixou, né? Lembrando que Jesus foi morto pelo império, Jesus foi morto por um Estado político, porque, de fato, ele se opôs a toda forma de exclusão, de segregação, de morte e de retirada de direitos humanos. Reverenda, muito obrigado pela tua participação, pelas tuas provocações, né, que nós possamos, de fato, refletir acerca das nossas atitudes, das nossas palavras e do nosso engajamento com esse processo de avanço, de integração e de promoção dos direitos humanos. Mais uma vez, eu te agradeço, em nome da Diocese Anglicana de Brasília, e te devolvo a palavra para as tuas considerações finais. Obrigada, reverendo. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, esse convite tão especial. E como uma mensagem final é entender, de fato, que não dá mais para voltarmos, não dá mais para não lutar pelos direitos, pela vida, né? Você tem uma revolução que está em percurso, fora tantas outras revoluções que nós vemos durante a história. Existe a revolução do gênero, a revolução travesti, a revolução pelos direitos humanos. Então, esse movimento ele não consegue mais ser silenciado, né? Enquanto ativista, a gente entende que uma hora ou outra algum fanático pode ceifar a nossa vida, retirar a nossa vida, porque a única forma que o fundamentalismo consegue silenciar alguém é matando. Mas quando se mata uma de nós, 10 de nós nascem, né? Então, eu penso que não dá mais para voltar. Então, que a gente possa continuar se questionando, que a gente possa continuar confessando a nossa omissão, o nosso silenciamento diante de Deus, entendendo que enquanto uma filha de Deus, um filho de Deus, não tiver os seus direitos garantidos e defendidos, não só pelo Estado, mas principalmente pela Igreja, de fato, o nosso louvor ele não é amplo, ele não é profundo, ele não é tão real quanto nós pensamos que é. Porque Deus não se alegra com a injustiça, Deus não se alegra com a nossa omissão, e isso sim, de fato, é um pecado muito grave. Então, que a gente possa assumir, de fato, o nosso papel enquanto cristão, enquanto cristã, entendendo que esse é o chamado que Jesus nos faz. Quando a gente consegue promover a vida humana e toda a vida humana, a gente consegue, de fato, construir efetivamente a comunidade de Deus, o reino de Deus, que é agora, é nesse mundo, é nessa terra, e poder desfrutar, então, dessas delícias eternas a partir desse chão que nós pisamos. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar toda a liderança da Igreja Anglicana de Brasília, e gratidão por poder caminhar junto com vocês. Deus abençoe. Amém, minha querida. Mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Eu conversei com a reverenda Alexia Salvador sobre violência, direitos humanos e transativismo. E eu espero que vocês que nos ouvem, que nos escutam, que acompanham esse podcast, estejam bem, estejam seguras, e nos encontramos no próximo episódio. Fiquemos na paz. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência.
e pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.